A paz do Senhor, queridos irmãos, que bênção de Deus, mais uma vez estarmos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 9, que tem por título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Queridos irmãos, o texto áureo para essa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nos versículos de número 5 e 6, onde diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática diz: Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A leitura bíblica em classe está no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos, dos versículos de 1 a 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 11 varões. Queridos, os objetivos dessa lição são mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil, pontuar o nascimento do novo movimento e explicar a expansão do avivamento pentecostal. Preste bem atenção a um detalhe. Quando nós olhamos para o passado, irmãos, é possível, e vez por outra, é necessário nós olharmos ao passado, né? É necessário nós pararmos um pouco e observarmos o que vivemos e o que foi feito pelos servos de Deus que nos antecederam. É possível nós percebermos, quando fazemos isso, no caso do movimento pentecostal no Brasil, perceber a grande obra que os pioneiros pentecostais plantaram. Então, a obra de um pioneiro, no caso do movimento pentecostal, ela vai mostrar vários fatores, vários elementos que marcaram o início e o crescimento da obra pentecostal. Um deles é o desprendimento pessoal para o bem, não é? Para o bem de um projeto espiritual. Eu recordo agora de alguns pastores, por exemplo, o pastor Raimundo João de Santana, que presidiu a nossa igreja, a Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Tem um vídeo dele que circula pela internet, onde ele fala de alguns pastores pioneiros que se desprenderam, que abriram mão, não é, da sua vida pessoal para fazerem a obra de Deus. Ele começa a dizer: pastor fulano era farmacêutico e deixou tudo e foi fazer a obra de Deus. O pastor fulano de tal era contador, mas deixou tudo e foi fazer a obra de Deus. E é uma característica, não é? Desde a época apostólica, o desprendimento pessoal para o bem de um grande projeto espiritual. E agora cabe perguntar a todos nós, não é? O que nós temos feito de modo que a nossa obra possa dar continuidade à obra de um pioneiro, não é?
para ela dar continuidade, ela precisa ser semelhante, ela precisa ter características que aproximem o que nós estamos fazendo do que os pioneiros fizeram. Então, será que a nossa obra, que a obra que nós estamos fazendo, ela está se assemelhando ao que os pioneiros fizeram? Né? Aí vem a grande pergunta. Verdade é, queridos, que a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade do Brasil de forma inquestionável e irreversível, né? Em termos de liturgia, proclamação do evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então, o que é que nós temos aqui? Dos Estados Unidos vieram os missionários, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Que chegaram em terras brasileiras, segundo os livros históricos, no ano de 1910. E através da instrumentalidade dos dois pioneiros missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, não é? Deus inicia ali o maior movimento espiritual em terras brasileiras. Então, o que nós vamos estudar nessa lição é o avivamento pentecostal no Brasil. Então, a chama foi acesa em Jerusalém, no dia de Pentecostes, se espalha pelo mundo e chega no Brasil, tá certo? Então, foi através desse poder, dessa chama pentecostal, que os cristãos receberam a ousadia de pregar o evangelho, dizendo ao mundo que Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo, tá certo? E leva o homem para o céu. Então, mesmo aí, sendo uma história marcada por ameaças, por perseguições, talvez eu cite algumas que eu sei no decorrer dessa lição, embora isso tudo, mas o evangelho continuou a ser pregado com ousadia, não é? Que é a finalidade principal do batismo no Espírito Santo. Então, nós vamos estudar nessa lição alguns antecedentes do movimento pentecostal, o início do movimento pentecostal no Brasil e também os resultados, né? O que isso trouxe por resultado em solo nacional, tá certo? Em se tratando da nação brasileira. Então, o que antecede o movimento pentecostal no Brasil? Antes da chegada dos missionários pentecostais, que foram inflamados, né, pelo Pentecoste norte-americano, então predominava no país, olha só o termo, predominava, não quer dizer que existia exatamente, não é? Predominava no país igrejas históricas, tá certo? Igrejas que são resultantes da reforma protestante do século XVI, as chamadas igrejas reformadas, né? As igrejas oriundas lá da reforma do Frei Martim Lutero. Então, em todas elas, mesmo sendo consideradas como igreja cristã, a mentalidade que predominava nessas igrejas era de que o culto a Deus deveria seguir padrões litúrgicos de igrejas europeias, né? E o que é que predominava nessas igrejas, segundo o pastor Elinaldo? Predominava o formalismo sóbrio, né? Sem admissão de qualquer expressão de louvor, né? Com glorificação em voz alta, e conforme já exorta a palavra de Deus desde o Antigo Testamento, lá no livro dos Salmos. Então, não havia, não era admitido expressão de louvor, glorificação em voz alta, tá certo? E uma série de outros elementos que caracterizam o culto pentecostal. O culto era mais formal e seguindo padrões bem europeus. Chega, então, o movimento pentecostal no Brasil, tá certo? Então, na virada do século XX, ondas de avivamento aconteciam em várias partes do mundo. Aqui cabe ressaltar aos irmãos, conforme nós estudamos na semana passada, quando falamos do movimento pentecostal no mundo,
que o movimento pentecostal que chegou no Brasil, né, foi aquele oriundo lá da Rua Azusa, por meio dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles não foram os primeiros movimentos, não foi o primeiro movimento pentecostal que houve na história, tá certo? Então, nós estudamos semana passada, eu mostrei aos irmãos na lição 8, está gravado aí, que houveram outros movimentos pentecostais e haviam manifestações de dons e uma série de movimentos, de situações, de eventos que caracterizam a existência do movimento pentecostal em várias partes do mundo. Agora, há de se admitir que, a partir dos Estados Unidos, em relação a gente, não é, ao Brasil, a partir dos Estados Unidos, o movimento pentecostal se tornou conhecido da gente. Então, como ele se torna conhecido do Brasil a partir dos Estados Unidos, então há um destaque especial para o movimento da Rua Azusa, né, que foi liderado pelo pastor William Joseph Seymour, né? Agora, o que é que nós temos ali? Nós temos que, nos Estados Unidos, onde Charles Farman, né, ele começa a pregar sobre os dons do Espírito Santo. Então, em 1º de janeiro de 1901, né, Agnes Osman, uma jovem de 18 anos, aluna da Escola Bíblica Bethel, que foi fundada pelo pastor Charles Farman, ela recebe o batismo no Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. Então, nos dias seguintes, os outros alunos e o próprio pastor Charles Farman, eles recebem a promessa com a evidência do falar em outras línguas. Então, na verdade, esses alunos, eles, segundo a história, se propuseram a estudar o livro dos Atos. E, no estudo de Atos, capítulo 2, eles buscam o batismo no Espírito Santo e eles recebem o batismo no Espírito Santo. Então, foi através do ministério do pastor William Joseph Seymour, que foi aluno do pastor Charles Farman, né, na escola Bethel, que o movimento pentecostal clássico ou moderno, ele ganha força, surgindo posteriormente, né, oriundo dali, as Assembleias de Deus do Brasil. Então, historicamente, a fundação das Assembleias de Deus brasileira, ela está ligada ao avivamento americano e, posteriormente, houve uma cooperação, não é? uma influência muito forte da igreja em Estocolmo, na Suécia. Prova é que, na história da nossa igreja, nós temos a influência direta de líderes, tá certo? Suecos, além do pastor Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá certo? Então, nós temos a influência considerável de pastores que vieram ao Brasil e, no Brasil, desenvolveram, contribuíram para o crescimento qualitativo e quantitativo do movimento pentecostal brasileiro. Aqui eu quero fazer só mais uma observação, é que alguns críticos, não é? A gente encontra aí pessoas que perdem o tempo em fazer guerra entre quem está certo, quem está errado, quem falou a verdade, quem não falou. Essas pessoas, tem alguns deles que eles tentam desqualificar o movimento pentecostal. Por exemplo, afirmando que os pentecostais não conhecem a Bíblia. Mas é um erro isso, irmãos. Nós temos grandes teólogos e irmãos que não têm o título de teólogos, mas são profundos conhecedores da palavra de Deus. E eu vou repetir, profundos conhecedores da palavra de Deus. Homens que marcaram a história do ensino bíblico mundial, tá certo? Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui um pouco de como se deu o chamado dos pioneiros que vieram para fundar a Assembleia de Deus no Brasil e fundaram, né? Para fundar a igreja. Primeiro, o missionário Daniel Rugberg.
o pastor Daniel Rugber, ou Daniel Berg, como é conhecido de todos nós, ele nasceu em 14 de abril de 1884, em Vargona, Suécia, e cresceu ali também, naquele vilarejo, filho de Gustav Werner Rundberg e Fredrika Rugberg. Então, em 12 de fevereiro de 1889, aos 15 anos de idade, o missionário Daniel Berg foi batizado nas águas ao lado do seu amigo de infância, Levi Petrus, né, que inclusive veio ao Brasil também e contribuiu consideravelmente com nossa igreja. Aos 18 anos, Daniel Berg embarca para os Estados Unidos, precisamente na cidade de Boston, aonde ele chega em 25 de março de 1902. Nos Estados Unidos, ele esteve durante 7 anos, aonde aprendeu a sua profissão, né, a profissão de fundidor, que no futuro lhe daria base ali, lhe serviria na obra missionária. Em 1909, Daniel Berg voltou à Suécia para ver seus pais. Então, lá na Suécia, ao reencontrar o seu amigo Levi Petrus, que agora já era pastor de uma avivada igreja na cidade de Ligpin, passou a desejar também o batismo no Espírito Santo. Então, no mesmo ano, Daniel Berg também retorna aos Estados Unidos, foi batizado durante o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo durante essa viagem. E lá em Chicago, ele participa de uma conferência bíblica e ali encontra-se com Gunnar Wingren, com quem compartilha a chama divina e estreita laços ministeriais que em vida jamais temos notícia de serem desfeitos, né? Também, além de Daniel Berg, cabe falar do Adolf Gunnar Wingren, né? Que nasceu em 1879, também lá evangélico, na Suécia. Seu pai era jardineiro, né? Profissão que Gunnar Wingren ele exerceu até os 19 anos de idade. Aos 18 anos, em 1897, foi batizado nas águas em Småland, na Suécia, tá certo? Onde assumiu a liderança da escola dominical. Mas foi lendo artigos sobre missões que ele foi impactado pela chamada de Deus para a obra missionária no dia 14 de julho. Então, no ano seguinte, né, em 1898, Gunnar Wingren participa da escola bíblica em Göteborg, em Nark, onde foi muito tocado pelos estudos. Então, dos 55 participantes, dentre homens e mulheres, 20 foram enviados como evangelistas, entre eles o jovem Gunnar Wingren, tá certo? Então, o Gunnar Wingren, ele segue com muitos jovens pelo mundo e muda-se em seguida para os Estados Unidos da América. Em setembro de 1904, ele muda-se para Chicago, onde estuda teologia durante 4 anos e coopera com muitas igrejas ali naquela cidade. Em 1909, foi diplomado. Então, durante toda a sua permanência nos Estados Unidos, ele esteve sempre ligado à igreja sueca naquele país. Em novembro de 1909, visitou a Igreja Batista Sueca de Chicago em uma conferência bíblica, aonde historicamente ele foi batizado no Espírito Santo e ali conheceu o missionário Daniel Berg, né? Ele conhece Daniel Berg. E aí os dois seguem para fundar a Assembleia de Deus no Brasil, tá certo? Em 19 de novembro de 1910, os jovens suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg chegam a Belém, né, após uma visão dada por Deus para que eles viessem ao Brasil, na cidade chamada Belém, capital do estado do Pará, oriundos dos Estados Unidos. A principal
digamos, elemento que eles trouxeram com eles foi a doutrina do batismo no Espírito Santo, com a glossolalia, né? Ou seja, o falar em línguas estranhas como evidência inicial. Como nós sabemos, né, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram ao Brasil, ninguém podia imaginar que aqueles dois jovens estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil por meio da pregação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade e também a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Irmãos, aqui tem muita coisa para falar dentro desse contexto. Se a gente for observar a maneira como eles se desprenderam de tudo nos Estados Unidos para virem ao Brasil, a maneira como Deus revelou que eles deveriam vir ao Brasil, na cidade de Belém, né? Que eles deveriam ir até Belém, capital ali do Pará, né? A maneira como eles embarcaram pelo navio Clemente, alguns fatos que aconteceram no navio, quando eles chegaram no Brasil, que fundaram a missão da fé apostólica. Então, tem muita coisa para falar aqui da história da vinda dos missionários. Porém, eu quero focar o máximo possível no movimento pentecostal nacional, né, no Brasil. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles chegam e iniciam um grande movimento, tá certo? Anunciando Jesus e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Então, com isso, o movimento de Atos dos Apóstolos se repete no Brasil, tá certo? Em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos que estavam em Éfeso, ou seja, para os crentes que estavam lá na cidade de Éfeso. Quando ele diz assim: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Né? Então, uma pergunta que eles fazem aí para os discípulos que estavam em Éfeso. Recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Então, essa pergunta, ela, segundo o autor da lição, ela podia ser feita da seguinte maneira: tendo crido, recebeste o Espírito Santo, e também recebeste já o Espírito Santo depois de crer? Então, as modalidades dessa mesma pergunta, elas revelam um fato de acordo com a leitura bíblica que nós fizemos hoje, em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7. E que fato era esse? É que os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, eles já tinham a fé salvífica, eles já tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, após aceitarem Jesus, eles receberam o batismo no Espírito Santo através da imposição de mãos, a plenitude do Espírito Santo. Então, como nós estudamos na lição anterior, existem duas experiências distintas no livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira delas é a experiência da salvação e a segunda delas, o batismo no Espírito Santo, tá certo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, nós vemos estas duas experiências de maneira muito clara. Então, primeiro os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o batismo no Espírito Santo com imposição de mãos, né? E esse recebimento do batismo no Espírito Santo, eles tiveram evidências físicas de línguas e profecias. Então, a experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas e confirmação do dom de Deus. Então, foi o que aconteceu ali com os discípulos de Éfeso. Aqui, eu vou fazer só uma observação para os irmãos. É que lembrem-se
que são duas experiências distintas, tá certo? Ou seja, são experiências diferentes. A salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Então, o batismo no Espírito Santo não salva. O batismo no Espírito Santo capacita o discípulo, ou seja, o crente, a continuar servindo a Deus, a fazer a obra de Deus com ousadia, a pregar o evangelho, ser testemunha de Cristo, pregar o evangelho com virtude e poder, ou com poder e virtude pela ordem. Então, o batismo no Espírito Santo não salva, tá certo? A salvação é outra história. A gente vê que os discípulos de Éfeso primeiro aceitaram Jesus, ou seja, eles tiveram a experiência da salvação, e depois eles tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo. Uma pergunta aqui, que sempre a gente escuta, por exemplo, na classe do discipulado, é se Jesus pode batizar no Espírito Santo antes do batismo em águas. Claro que pode, não é, irmãos? Claro que pode. A experiência da salvação é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra coisa e o batismo em águas é outra coisa. Então, o crente pode ser batizado antes do batismo em águas, como os crentes de Éfeso. Né? Aliás, os crentes de Éfeso, eles já tinham sido batizados em águas, mas há a possibilidade de receber o batismo, aceitar Jesus, receber o batismo no Espírito Santo antes do batismo em águas. Algumas pessoas, inclusive, eu já vi vários casos de algumas pessoas que são batizadas no Espírito Santo logo após aceitarem Jesus, né? E depois é que são batizados em águas, já com a experiência do batismo no Espírito Santo, com falar em outras línguas. Como isso é possível? É porque eu estou falando de três coisas distintas. A salvação é uma história, o batismo no Espírito Santo é outra história e o batismo em águas é outra história. Tá certo? Glória a Deus por isso. Chamados por Deus. Então, algo semelhante acontece, semelhante ao que aconteceu em Atos 19, da experiência do apóstolo Paulo com os crentes de Éfeso, aconteceu no Brasil também por meio, né, por intermédio dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, pela direção de Deus, tá certo? Os dois missionários chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Então, no início do século XX, como eu já adiantei para os irmãos, predominava no Brasil a existência de igrejas históricas. Então, consequentemente, haviam muitos que já tinham experimentado a salvação, mas que nunca tinham experimentado o batismo no Espírito Santo, tá certo? Tal qual os primeiros crentes em Atos, aliás, me perdoe. Então, Deus usa os pastores Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos, com isso, com a atitude dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, impulsionados por Deus, elas passaram a se repetir em terras brasileiras. Então, era possível ser um cristão, segundo a pregação deles, com mais fervor espiritual, não é? Então, surge aí um novo movimento. Segundo o pastor Elinaldo, a realidade espiritual do Brasil muda, tá certo? De forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia. Também proclamação do evangelho e manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas, com a chegada do movimento pentecostal vindo dos Estados Unidos, com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá certo? Sem saber sequer falar português, eles foram chamados e enviados por Deus para o Pará, onde teve início o maior movimento espiritual pentecostal no Brasil, que se espalha pelo Nordeste e também pelas demais regiões nacionais, tá certo? Então, houveram alguns resultados do movimento pentecostal no Brasil.
Primeiro, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários, ela chama atenção, naturalmente, das igrejas tradicionais, o que causa nas igrejas tradicionais incômodo e preocupação. Eu quero aqui só também acrescentar alguma coisa, que não é que os pastores das igrejas tradicionais eles fossem o quê? Endemoniados, né? Porque eu já vi pessoas dizendo que todo pastor tradicional, reformado, por exemplo, ele é endemoniado, ele é isso, ele é aquilo, não é isso. Você imagina que ele foi educado e doutrinado na doutrina formal europeia. E, de repente, chegam dois jovens missionários pregando sobre o batismo do Espírito Santo, né? O fervor espiritual na pregação. Você imagina que isso choca, isso é um impacto, isso é algo que eles não estavam acostumados e que agora passa a fazer parte do dia a dia deles. Então, eles, naturalmente, eles não aceitam bem, não é, os missionários que vieram dos Estados Unidos. Olhe, se nós observarmos com toda sinceridade, nós somos assim também, tá certo? Toda e qualquer novidade. Uma vez, quando mais jovem, eu falei com um dos nossos pastores, inclusive eu vou citar o nome dele com toda a honra, não é? O pastor Elinaldo Renovato, que é autor dessa lição. Certa vez eu cheguei para ele, logo quando surgiram as redes sociais. Na época tinha o Orkut. E eu cheguei para o pastor Elinaldo e eu disse assim, com medo da resposta que ele fosse dar. Porque quem já teve de frente com o pastor presidente sabe que a gente tem um respeito especial por eles. Eu cheguei diante do pastor Elinaldo, era obreiro da sua igreja, e eu disse assim, meu pastor, surgiu o Orkut, e eu, na época, eu era o coordenador geral do discipulado da igreja do pastor Elinaldo. E eu disse, pastor, o que o senhor acha, qual a opinião do senhor de criar um Orkut para o departamento discipulado? O senhor é a favor ou é contra isso? Mas eu perguntei com receio e já esperando uma resposta dura da parte dele. Ele, surpreendentemente, olhou para mim e disse assim, Mário Sérgio, é o seguinte, tudo que vier para somar com a pregação, com a genuína pregação do evangelho conforme a Bíblia, é bem-vindo. E aquela resposta me surpreendeu. Porque qual é a tendência nossa? É ser resistente a toda e qualquer novidade. No entanto, você vê a serenidade, a maturidade do homem de Deus. Se for para contribuir com a proclamação genuína, com a genuína proclamação do Evangelho aos moldes da Bíblia Sagrada, é bem-vindo. É um meio que é bem-vindo. E eu fiquei feliz, saí dali todo bobo e criei um Orkut para o discipulado que permaneceu até tirarem a plataforma do ar. Tá certo? Então, historicamente, na nossa denominação, a irmã Celina Albuquerque, que era membro de uma dessas igrejas tradicionais, ela aceita a mensagem do batismo no Espírito Santo e ela toma a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse aquela doutrina, né, se aquela doutrina estava correta. Então, a irmã Celina Albuquerque recebe o dom de Deus e, nesse sentido, ela é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Eu quero também fazer mais uma observação histórica aqui. É o seguinte, lembra que eu falei que lá no início da aula eu frisei que no Brasil predominava, tá certo? Cristãos tradicionais, oriundos da Reforma Protestante. Lembre-se que eu não disse que o que tinha no Brasil eram crentes reformados. Eu disse que o que tinha era o que predominava, eram denominações históricas. Por que eu estou falando isso? Porque há notícias, tá certo? Embora fatos históricos que comprovem eles sejam meio escassos, mas há notícias de
crentes que tiveram experiências pentecostais e chegaram no Brasil antes, inclusive, dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Por exemplo, a gente tem notícia de pessoas que chegaram em solo potiguar, né, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, de onde eu nasci. Tem notícias de, olha, historiadores, e os irmãos sabem que a história contada por alguém que viveu, né, por alguém que viu, ela tem um valor muito mais considerável, historicamente falando, do que a história contada por alguém que apenas ouviu falar ou apenas escreveu. Então, se tiver uma testemunha ocular, a história dessa testemunha ela sobressai, não é? Ela prevalece em relação às outras. Então, nós temos notícias, inclusive com referências bibliográficas, de historiadores que relatam a chegada de pessoas no porto de Natal, no Rio Grande do Norte, pessoas oriundas da Europa. Posteriormente, a chegada dos missionários, tem a notícia de pessoas que vieram do norte do Brasil e tinham ido trabalhar na extração da borracha e chegaram em solo potiguar falando em outras línguas. Inclusive, esse historiador, ele chega a dizer assim, que há notícias de que no porto de Natal estão chegando pessoas oriundas da Europa, e chegaram pessoas, aliás, em outros tempos, oriundas da Europa, e agora estão chegando oriundas do norte do Brasil, e estranho que os homens berram como bodes e as mulheres gritam como galinhas e falam coisas estranhas e se dizem cheias do Espírito Santo de Deus. Também, queridos, além das notícias, dos relatos em solo potiguar, eu tenho notícias de pessoas que chegaram no Amazonas, no próprio Belém do Pará, no Sul, tá certo? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, há relatos de pessoas que vieram antes dos pioneiros, inclusive, e já falavam línguas estranhas. Agora, eu vou fazer uma ressalva para os irmãos. É que são relatos, né? São histórias que são contadas. E questionando o historiador da casa publicadora, certa vez, ele disse assim, olha, nós temos rumores, mas nós não temos fatos que comprovem. Além disso, em se tratando da denominação Assembleia de Deus, nós só podemos falar do que aconteceu a partir da chegada dos pioneiros. Porque se fala antes, você não está contando a história da Assembleia de Deus. A história da Assembleia de Deus, ela nasce nos Estados Unidos, com o avivamento lá da Escola Betel, posteriormente da Rua Azusa, e ela migra para o Belém do Pará, onde em solo nacional, com a pregação dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, surge a Assembleia de Deus. Então, historicamente, em se tratando da nossa igreja, a irmã Celina Albuquerque foi a primeira que recebeu o dom do Espírito Santo pregado pelos pioneiros, né? Pelos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, ela foi a primeira, historicamente falando, a partir da chegada deles. O que aconteceu antes é difícil a gente contar, mas não é descartada a possibilidade disso ter acontecido, né? Não é algo descartável, é algo que pode ter acontecido e eu creio até que aconteceu. Então, em se tratando da irmã Celina Albuquerque, isso é uma história bem interessante, mas em se tratando da irmã Celina Albuquerque, a primeira a receber o dom do Espírito Santo a partir da pregação dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, outros irmãos se juntaram a ela e também foram batizados no Espírito Santo. E houve consequências, né? Por exemplo, a igreja, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte, não concordou com aquele avivamento espiritual, então eles promovem uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião,
9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. E a partir desse convite, não é? Então inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil, tá certo? A partir dessa expulsão, né? Desses 9 irmãos dessa igreja tradicional. Então, assim como ocorreu lá na igreja primitiva, em Atos capítulos 4 e 5, por exemplo, os nossos pioneiros, eles enfrentaram, irmãos, diversas perseguições, inclusive perseguições, muitas perseguições por parte de outras igrejas evangélicas, que não aceitavam, tá certo? Inclusive hoje ainda não aceitam, a doutrina pentecostal, e taxaram os missionários de hereges e também o que eles estavam pregando de nova seita. Então, quanto mais o que acontece, se assemelha tanto a Atos dos Apóstolos, que o quanto mais eles eram perseguidos, mais eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Então, os crentes eram taxados de os Bíblia, os bodes, os capa verde, os fanáticos. Então, não só por parte dos romanistas, mas também por parte de crentes de outras denominações. Então, o revestimento de poder do alto foi a causa primordial do crescimento da obra pentecostal no Brasil, né, nos seus primeiros anos, e espalhou-se com fogo por meio da evangelização dinâmica e cheia de amor pelas almas. Né? Os pregadores, no início, eles eram comumente pessoas simples, mas muitos eram indoutos, sem cultura formal, mas eles eram cheios do Espírito Santo e foram usados e são usados ainda como instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Eu citei essa questão ali do batismo no Espírito Santo, né, que eu já ouvi e já li algumas contestações acerca do batismo da irmã Celina Albuquerque e fui buscar respostas, por isso que eu falei para os irmãos. Há também o fato de que a igreja a Assembleia de Deus, a nossa igreja, ela não é a única igreja pentecostal clássica a chegar no Brasil. Houveram outras, não é? Outras denominações que eu nem quero citar aqui para não ter que explicar a relação dessas igrejas com a nossa, porque aí eu já estaria escrevendo uma nova lição. Mas existem outras denominações pentecostais clássicas que também chegaram ao Brasil. Lógico que a história do movimento pentecostal que nós estamos frisando é a história que está relacionada com a denominação que nós fazemos parte. Então, com isso, a obra cresceu e foi perseguida. As perseguições eram grandes, né? Conforme o próprio Jesus advertiu por meio da sua palavra. Jesus chega a dizer: eis que eu os envio como cordeiro no meio de lobos, né? Então, essas perseguições se davam nas esferas litúrgicas e também outros tipos de perseguições, inclusive com o uso da força, da violência contra os pregadores. Por exemplo, os primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Então, existem registros de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunavingre. Né? Foi a irmã Celina que impediu o crime jogando-se na frente do meliante. Então, existem registros que mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada, e os crentes tiveram de sair para se proteger. Então, existem inúmeras histórias. Eu poderia contar várias aqui que eu conheço, histórias de perseguição, tá certo? São abundantes. Todos os lugares têm histórias de perseguição no desdobrar, digamos, da história, atreladas à história do movimento pentecostal nacional. Agora, o mais importante disso é que o Senhor Jesus deu livramento ao seu povo e continua dando livramento nos dias de hoje.
né? Então, como resultado da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, muitas conversões ocorreram no Brasil. E, aos poucos, o Evangelho foi se espalhando em terras brasileiras, né? O pastor Elinaldo, ele chega a dizer, ao longo da história das Assembleias de Deus no Brasil, a obra começou pequena, mas foi crescendo a olhos vistos, ou seja, era notório o crescimento da igreja. Não apenas, não é, em termos numéricos, mas, acima de tudo, em demonstração do Espírito e de poder. Era um modelo de crescimento assembleano, não é, irmãos? Que não cresce buscando ou pescando almas em outras igrejas, como, infelizmente, é o modelo de vários nos dias de hoje, né? Lamentantemente, as pessoas abrem igreja para tirar os crentes de onde eles estão. Isso aí é algo terrível, algo diabólico, não é? Como já dizia o meu querido pastor, que eu tenho no meu coração, José Gilson de Oliveira, são os movimentos diabólicos que surgem com o surgimento de novas denominações. Então, a nossa igreja ainda hoje, ela não cresce pescando em aquário alheio, ela cresce porque ela tem uma característica, ela está nas ruas, ela evangeliza, ela discipula. Né? A minha classe do discipulado ontem tinha mais de 30 pessoas, e já é a versão 7 da classe da metade do ano passado para cá. Né? Ou seja, já tem 6 turmas atrás que foram formadas. Então, a nossa igreja evangeliza, discipula, cuida das vidas alcançadas pelo evangelho, como foi ordenado por Jesus em Marcos 16, versículos 15 e 16, onde ele diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não é? Então, glória a Deus por isso. Ocorreram também curas divinas, então, se houve perseguição e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas da parte de Deus na vida do seu povo. Então, no diário de um pioneiro, que foi escrito cuja autoria é do missionário Gunnar Wingren, existe o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Aí ele diz, um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curado. Um homem de idade que sofreu de hérnia por 9 anos foi curado. Um homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado no Espírito Santo. Né? Ele também recebeu o dom de profecia. Né? Um homem que viu seu filho morrer tornou-se imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Então, imediatamente, a criança voltou à vida. E a esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Então, você observa que são alguns dos muitos sinais poderosos que marcaram e marcam ainda hoje, não é? Porque ainda hoje essas coisas acontecem, tá certo? Se não acontece na igreja de alguém, venha congregar comigo na minha igreja, que você vai ver que comumente isso aí acontece. Então, são sinais que marcaram e marcam o avivamento pentecostal no Brasil. Então, eram sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros e confirmando também a nossa pregação nos dias atuais. Além de cura divina, salvação de vidas, nós temos o batismo no Espírito Santo. Né? O mesmo Jesus que batizou no Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, né? Saulo de Tarso em Damasco, a família do centurião Cornélio em Cesareia e alguns discípulos em Éfeso, ele também batizou no Espírito Santo no Brasil. Né? O pastor lá da CPAD, eu esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, ele relata que Celina Albuquerque, membro da família, foi curada de uma enfermidade nos lábios pela oração de Gunnar Wingren, em um dos cultos de oração na casa dela.
Então, ela começa a buscar o batismo no Espírito Santo e recebe, a 1h da madrugada de 8 de julho de 1911, no mesmo dia, à noite, Maria de Jesus Nazaré, outra crente, outra crente batista, também foi batizada no Espírito Santo e canta um hino espiritual. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Já se passaram mais de 100 anos que a irmã Celina Albuquerque foi batizada. E Jesus continua batizando no Espírito Santo e revestindo a igreja de poder, né, e de virtude para pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a gente pode citar milagres, prodígios e maravilhas, não é? Então, são vários os relatos de testemunho de cura e milagre, tá certo? Aqui, se abrir oportunidade para os alunos em qualquer classe, com certeza, a maioria vão ter relatos de maravilhas que aconteceram a partir da experiência pentecostal, depois que eles foram salvos e batizados no Espírito Santo. Então, seria impossível, descrever todos os milagres que Jesus ele vem operando após a fundação das Assembleias de Deus. Então, um resumo, tá certo, do que aconteceu lá no início da igreja, tirado do diário do missionário Gunnar Wingren, diz assim, quando ele fala, né, aquele relato que eu citei para os irmãos agora há pouco, né? Um irmão curado de enfermidade muito grave na perna, uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio, o outro que tinha dor de cabeça durante 10 anos foi curado, um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para os nossos cultos, uma criança que estava moribunda com febre foi curado, um homem de idade que sofria de hérnia por 9 anos foi curado, um outro homem que estava enfermo muitos meses de febre e tinha seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado no Espírito Santo e também recebeu o dom de profecia. Então, os irmãos veem aí as coisas maravilhosas que Deus tem operado, não é? A partir do batismo no Espírito Santo. E a partir desses relatos, a gente pode falar, então, da expansão do avivamento pentecostal. Tá certo? Primeiro, que foi um modelo centrífugo, né? O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, não é? De dentro para fora. Então, eles começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade, né? Então, os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Aqui, só uma coisa que eu lembrei de falar, é que pode ser que alguém me questione e diga assim, você disse que as outras igrejas, elas buscam crentes na Assembleia de Deus, no lugar de ganhar uma para Jesus. Mas a Assembleia de Deus nasceu com a divisão de uma igreja. Claro, querido, ninguém é obrigado, ninguém está amarrado. Jesus não amarra ninguém pelo pé nem pelo pescoço. Você observa que a intenção dos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando eles chegaram, não foi de dividir a igreja. Eles queriam ser parte da igreja. Só que eles trouxeram uma doutrina que até então eles não atentavam, que era a doutrina do batismo no Espírito Santo. E essa doutrina não foi aceita. E eles foram expulsos, tá certo? Eles foram expulsos. Eles foram convidados a se retirar. Eles não foram lá dentro buscar crentes de lá para fundar uma nova igreja. Eles queriam que aquela igreja aceitasse a doutrina do batismo no Espírito Santo. Então, as pessoas foram expulsas. Elas não foram arrancadas, retiradas por eles. Elas foram expulsas pelos seus próprios líderes por darem ouvidos ao movimento pentecostal. Tá certo? Então, só fazer essa observação aí que eu lembrei agora, veio à minha mente. Então, com o movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, começam cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais, é comum a gente ver eles na rua, nas casas, nas escolas, nos trens,
nos hospitais, nos transportes públicos, tá certo? Então, mais adiante, os irmãos procuram um lugar mais amplo para atender a natural expansão da obra, né? E o Senhor salvava, curava e batizava no Espírito Santo. Então, o avivamento pentecostal foi crescendo de uma maneira nunca vista em nosso país, tá certo? Estava acontecendo o que Jesus prometeu em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Também foi um crescimento acentuado, né? Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas. Elas crescem porque evangelizam e discipulam por meio do evangelho de Jesus Cristo. Então, trazendo a fonte do IBGE, em 2010, os evangélicos nacionais, eles eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Então, desse número, a maioria, digamos assim, é de tradição pentecostal. Então, a próxima pesquisa do IBGE confirma essa tendência, tá certo? E nós temos que admitir que tudo isso é fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou à nossa nação por meio dos pioneiros. A grande pergunta é se nós estamos dispostos a dar continuidade a essa grande obra da maneira como ela iniciou, aos moldes de como ela iniciou, levando em consideração a mensagem simples do Evangelho e a virtude pentecostal oriunda do céu por meio do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, antes do movimento em solo pentecostal, lembre-se, o que predominava, né? Ou seja, nós não fechamos a porta, não dizemos que não houveram outros crentes batizados no Espírito Santo que chegaram em solo nacional. Claro que eles podem ter vindo, não é? Claro. Mas o que dominava era o cenário religioso, não é? O sistema de doutrinas de igrejas históricas que não admitiam o batismo no Espírito Santo, com o sinal de falar em outras línguas, nem tampouco o exercício dos dons espirituais. Então, essas manifestações espirituais, né, fundadas, não espíritas, espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então, a chegada do pentecostalismo no Brasil, ela promove, né, eu poderia citar outras denominações, como eu já disse, mas mostrando aos irmãos a cooperação que a nossa denominação trouxe, ela promove mudanças na liturgia dos cultos e na pregação do evangelho. Consideravelmente, isso é notório, tá certo? Então, após a experiência pentecostal vivenciada pelos nossos pioneiros, o evangelho é propagado em terras brasileiras com demonstração de poder, resultando em pregações do evangelho, batismo no Espírito Santo e milagres extraordinários. E essa chama, irmãos, glória a Deus, aleluia por isso, ela permanece acesa. E a igreja continua cumprindo a sua missão, não só no Brasil, mas também pelo mundo. Que lição extraordinária, né, irmãos? Que oportunidade do céu que nós temos para ensinar os nossos alunos e, ao mesmo tempo, motivá-los a darem continuidade a essa grande obra que foi iniciada com o derramado do Espírito Santo e chega, então, em solo nacional, chega no Brasil. Deus abençoe, irmãos. Pesquise, tem muita coisa a ser pesquisada sobre esse assunto. Para mim, foi difícil dar essa aula hoje. Por quê? Porque tem muita fonte, tem muitos fatos a serem analisados e aprendidos acerca do movimento pentecostal em solo brasileiro. Mas eu me detive ao conteúdo da lição, não é? Então, que é o meu objetivo. Algumas pessoas dizem, eu não dou a aula como a revista, tal, falo coisas diferentes. Eu, porém, procuro me manter na revista e acrescentar fatos assim, fatos
não muitos confusos, porque a revista da lição é o que os nossos alunos trazem em mãos para a escola bíblica dominical. Mas pesquise, procure, anote, né, traga para a sala de aula, questione seu professor, faça colocações e cite a fonte das suas colocações, e não esqueça de convidar outros irmãos para também serem alunos da escola bíblica dominical. Que Deus abençoe, queridos. Desejo uma excelente aula a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui na pré-aula da lição de número 10. Paz do Senhor, queridos.